Olá, meus queridos. Hoje o nosso vídeo é bem diferente, tá? A gente fez há um tempo atrás um vídeo de um rapaz que escreveu pra gente, que falou que perdeu tudo e se ferrou no Canadá, né? Deu tudo errado com ele. E aí, assim, ele mandou uma mensagem, a gente leu, muita gente participou, muita gente ficou consternada com a história, né, com a situação tal, e muita gente queria saber mais, queria entender melhor o que aconteceu, e ele entrou em contato com a gente para contar a história. Agora a gente vai ouvir a história da fonte real mesmo, o que aconteceu. Essa história que ele veio para o Canadá e deu tudo errado aqui, ele acabou voltando para o Brasil, e a gente vai saber aqui, junto com vocês, uma história de vida, um relato de vida, em detalhes, tá? O vídeo vai ser um pouco diferente, a estrutura do nosso vídeo é um pouco diferente hoje, para realmente, assim, para esclarecer, para tentar entender o que aconteceu e tentar ajudar outras pessoas também, né? Para que isso não aconteça também com outras pessoas e de repente até com ele também. A gente de repente consegue ajudar ele também e reverter essa história, de repente. Vamos ver. Seguinte, ele pediu para a gente não revelar a identidade dele, né? Porque assim, como ele vai falar algumas coisas pessoais, particulares, né? Então ele pediu para a gente não revelar. Então eu vou chamar ele de Felipe e estamos borrando a imagem dele. Felipe, a partir de agora vou te chamar de Felipe, tá? Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Dimitri. É estranho, eu sempre tenho que te chamar de outro nome, mas assim, eu É acho que é estranho legal, acho também que é ser chamado de interessante. Felipe, mas tudo bem. O interessante é o seguinte, a gente até pensou nisso, vai ser até melhor, porque aí ele vai se sentir mais livre, mais solto, para poder falar sobre essa situação e contar mais livremente, né? Como são coisas muito pessoais, né? E, bom, vamos começar com a história então. Como começou isso? Conta desde o começo, vamos lá, é um relato de vida mesmo. Eu vou tentar começar do ponto onde eu cheguei aí no Canadá, né? Não, melhor a gente um pouquinho antes. Então, você morava no Brasil, você estava insatisfeito e, Sim, tá, vamos tentar, eu vou tentar fazer um pouco antes, tá? Eu já tinha ido, eu já estava insatisfeito, acho que as razões pelas quais as pessoas saem daqui geralmente são as mesmas, né? Insatisfação com o país, com os problemas, insegurança, tudo aquilo que a gente já está cansado de falar aí no seu canal. Então, para mim, foram as mesmas razões, não teve nada específico, tá? e você. É, eu, Desculpa te interromper. De vez em quando eu sim. vou interromper, o pessoal fala que interrompe Não, sem demais, mas é que problema. senão a gente Não, perde o não, sem bonde da, problema. da história. Não, faz É, parte da dinâmica, tem que pois interromper é. mesmo. Você trabalhava no Brasil, com o que você trabalhava no Brasil? Sem entrar em muito Tá, detalhes de empresa, não, mas o que você trabalhava? tá, eu trabalhava com auditoria, Auditoria. Tá. E tá? você conseguiu visto para o Canadá já com PR? Como é que foi? Tá, eu já fui com PR, Tá. Você tá? Eu já apliquei veio no com. Express Entry, levou, óbvio, tem toda a história anterior, tudo que vocês sabem, levou mais de 2 anos para sair. Porque assim, tudo começou mesmo em 2013, quando eu fui pro Canadá a passeio, eu já tinha essa intenção de migrar, né? Aí eu fui para o Canadá, né? Fiquei um mês aí no Canadá, tal, e em Toronto, na época eu fui para Toronto, Quebec, Toronto, Quebec, acho que foi Toronto, Quebec que eu fui. E, enfim, gostei do país e tal, e eu fui maturando essa ideia, e aí até, enfim, aí eu comecei a aplicar, ver todo aquele processo, que todo mundo sabe que é demorado, levantar documentação, tradução, enfim. Eu não lembro exatamente agora, mas foram, sei lá, 3 anos mais que levou esse processo todo, tá? Até quando eu efetivamente recebi o PR, tá? E aí foi quando eu fui para aí. Tá, agora a gente já vou entrar mais em detalhes de quando eu cheguei Vamos aí. entrar no Canadá. Antes disso, deixa eu pedir Ah, licença. Eu vou pedir licença para você, que eu vou ler a mensagem que você tinha mandado para a gente, até para o tá, pessoal se situar tá, também, entender melhor a ok, situação. E aí, sim. depois disso, você vai contar a sua história. Acho que é mais interessante, até para o pessoal entender melhor a história, né? Eu tenho PR do Canadá e mesmo assim voltei para o Brasil. Infelizmente, as pessoas têm que tomar cuidado com essa história de país das oportunidades. Esse oportunidades pode ser interpretado de diversas maneiras. Infelizmente, na minha visão, o governo canadense quer essa massa de imigrantes para pagar imposto e gastar para colocar a roda da economia para girar. Muitos como eu, com muita bagagem profissional, anos de estudo no Brasil, inglês fluente, etc., acabam não conseguindo se recolocar, pois o mercado de trabalho é sim preconceituoso. Por outro lado, também a economia canadense não cresce tanto
como o volume de pessoas que imigram e que gera uma escassez enorme de vagas de trabalho qualificado. Para conseguir o PR, tive que comprovar documentalmente toda a minha experiência profissional, graduação, nível de inglês, etc. Agora, quando você está aí, você é apenas um imigrante. O governo, sabendo disso, cria esses mitos como Canadian Experience ou Volunteer Work, porque sabem que não existe trabalho para toda essa gente que vai para aí. Trabalhei 4 meses em uma fábrica pavorosa, onde praticamente 100% das pessoas eram refugiados, sem nenhuma qualificação, literalmente lutando para viver. Admiro essas pessoas, pois essas sim receberam do país uma oportunidade de vida melhor que seus países de origem. Fiz esse sacrifício para ver se este Canadian Experience era realmente verdadeiro, mas apenas confirmei aquilo que já desconfiava. Não estou aqui desencorajando ninguém a imigrar, apenas tenha em mente que não é um mundo maravilhoso. Tive uma experiência de vida que não me arrependo, mas é fato que minha vida aí não melhorou. Trabalhava para ganhar o mínimo e mal tinha dinheiro para pegar um ônibus. No Brasil, eu tinha tudo: emprego, salário alto, família. Abandonei tudo em nome da qualidade de vida, que infelizmente não veio em 2 anos. Sei que muitas vezes isso não é rápido, mas o fato é que eu não estava mais conseguindo me sustentar no Canadá. Minha poupança de vida eu deixei aí. Tenha em mente que pode dar certo, mas também pode dar errado, e esteja preparado para isso, porque não é fácil. Olha aí, ao depoimento. É isso Bom, aí. como você falou, você escreveu nesse calor do momento, né? Sim, sim, essa foi uma mensagem mesmo de calor do momento. Agora, depois desse tempo todo, a gente vai agora entrar em outros detalhes. Tem coisas aí que eu escrevi que eu falo, pô, eu acho que eu exagerei um pouco nos termos, nas palavras que eu usei, enfim, mas isso aí a gente vai agora devagarzinho falando sobre cada uma das coisas aí. Legal. E fique bem claro assim, tá? A gente não tem censura nenhuma aqui, ele tem total liberdade para dizer o que quiser, tá? Então, assim, é uma tribuna aberta aqui. Essa é a nossa ideia nesse vídeo, tá? Fique bem claro. Tá, Bom, então vamos para o Canadá. Bom, você tem família no Brasil, você deixou a família no Brasil para vir para o Canadá. sim. Você tirou o PR e veio sozinho primeiro. Sim. Qual que era a ideia? Isso. A ideia era restabelecer minha vida aí, né? Acho que a ideia da Sozinho, maioria primeiro das você pessoas. queria sozinho. É. E assim, eu nunca imaginei que minha família fosse para ir também, tá? Isso foi algo que eu nunca consegui convencê-los a ir junto comigo. Ah, entendi. Sim. A sua família não pretendia, então, ir para o Canadá. Você tinha esse sonho. Não, sim, sim, sim. Você veio assim, o seu objetivo, assim, desculpa que eu não sei se eu estou atropelando já também, mas assim, o seu objetivo era, primariamente, não era morar no Canadá, era de repente melhorar de vida e voltar para o Brasil. Qual que era o objetivo Não, era da morar situação? aí mesmo. Não foi, nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu fosse voltar para cá. Em nenhum momento. Entendi. E você no Tá? Brasil é casado? Não, solteiro. Ah, tá. Família, quando você diz, é família, pais, irmãos. Sim. Desculpe, não é pai, mãe, irmão, enfim. Ah, tá. Entendi. Então você foi solteiro. Tá. Tá. Legal, tá. É, Legal. Bom, então você veio para o Canadá. E aí, como é que foi? Você veio para tá. onde especificamente? Toronto, fui para Toronto, Para Toronto, já tá? direto para Toronto. Direto para Toronto. Até onde eu imaginava, por ser a maior cidade, onde estava concentrada a maior parte da empresa, eu achei que seria onde seria mais fácil de eu me recolocar, né? Então, aquilo, no começo, tudo é muito legal, né? Você vai, a parte difícil só realmente se despedir de todo mundo aqui, mas quando você vai, você tá naquela cheio de energia, né? Com todas aquelas expectativas e tal. E aí eu cheguei, e aí no começo é tudo muito legal. Eu cheguei na época em abril, tava começando tava acabando o inverno, né? Então peguei uma época bem gostosa, assim, ali em Toronto, em relação ao clima, né? Você foi numa boa época. Em termos de Uma época, você boa foi época. bom. Eu já tinha planejado, eu falei, eu não quero ir no pico do inverno. Então, cheguei e tal, e aí, aquilo, é até bom para faz parte até do que eu falei para as pessoas do não é mundo maravilhoso, mas assim, eu acho que as pessoas entendem o que quer dizer com mundo maravilhoso. Óbvio, ninguém imagina que você está indo para o parque de diversões, você não está indo viajar a passeio. Mas é importante ressaltar a parte, isso eu quero deixar claro aqui, que isso eu não mencionei no meu relato lá no meu comentário.
Afinal, aquilo era só um comentário, a intenção não era entrar em detalhes, né? Mas é importantíssimo que as pessoas façam planejamento direito. E eu não fiz planejamento, tá? Planejamento no sentido de você ver como coisas básicas, de você encontrar um lugar para você morar, como é que é o mercado de trabalho. Eu não fiz esse tipo de coisa. Eu literalmente pedi demissão do meu emprego aqui, vendi minhas coisas, carro, tudo que eu tinha patrimônio e fui para aí. Então, Você assim, falou, você isso até já comentou, é, você comentou lá que você deixou a é, economia de vida, meu. Você tipo vendeu tudo que tinha sim, para vir. É isso? sim, sim, sim. Tá. Então, isso já é o primeiro ponto, o primeiro contraponto até, vai, que eu posso fazer, ou não contraponto, ou algo adicional àquilo que eu coloquei no texto, tá? Então, a primeira falha minha foi não ter feito esse planejamento. E isso você percebe logo quando você chega, porque, por exemplo, quando eu cheguei, eu peguei um Airbnb, eu fiquei, acho que um mês, eu reservei o Airbnb, um mês, eu não me lembro. Aluguei um carro, tal, aquela história pelo mesmo período, porque eu sabia que eu ia ter que, né, fazer mudança e tal. E aí começaram os primeiros desafios, né? O primeiro desafio foi, se as pessoas sabem, foi conseguir ser aprovado por um aluguel, né? Isso foi Sim. difícil. Porque eu tinha acabado de chegar, não tinha emprego. Isso é a primeira coisa que eles perguntam para você. Você tem emprego? Não, não tenho. Ah, tá. Então, assim, eu não me lembro quantos eu apliquei, mas foram muitas negações que eu tive de aplicação de apartamento, tá? Então, aí já começaram, entre aspas, né, os problemas aí, os desafios, aí que eu falo a falta de planejamento. Essas coisas você tem que estar preparado. E aí, óbvio, Quanto tempo você demorou para eu conseguir? não me lembro, acho que foram mais de 2 meses, tá? Porque eu me lembro que eu tive que estender o período do Airbnb, que eu não tinha conseguido achar. Ou se eu achava, era em lugares que não me agradavam muito, entendeu? Em zonas muito afastadas de Toronto, eu não era a minha intenção. Eu cheguei a ver alguns apartamentos para alugar, mas eram muito distantes, em regiões não muito boas de Toronto, porque assim, a gente. Outra coisa também, a gente imagina, porque quando você vai a passeio, você viaja, você vai nos melhores lugares da cidade, você não conhece os piores lugares. Toda Sim. cidade tem a área bonita, a área bem cuidada, e tem a área, obviamente, toda, a área mais pobre, a área onde tem menos recursos, onde é mais difícil o acesso, tudo isso em qualquer lugar do mundo. E eu estava aplicando para lugares mais, assim, perto de estação de metrô, e foi difícil. Eu só consegui, a hora que eu consegui alugar um apartamento porque eu tive que provar que eu tinha dinheiro aqui no Brasil. O único Uhum. lugar que me aceitou efetivamente foi porque eu levei extrato meu daqui do Brasil, do banco, mostrando que eu tinha patrimônio aqui, dinheiro, reservas que iam fazer com que eu pudesse pagar o aluguel. Porque eu É, não não, tinha é nenhum. complicado mesmo. Inclusive, eu tenho história que, por exemplo, você precisa. Tem lugares que eles te exigem que pague um ano de aluguel Sim, sim, adiantado. e isso tá, para mim estava fora de cogitação. Eu falei, não vou pagar um ano de aluguel, é Não, é muito dinheiro. Você absurdo. pegar ali na época era na faixa de US$ 1.500, você faz vezes 12, não tinha condição de Não, fazer não, isso. é inviável. Pois é. Por mais que eu tivesse ido com poupança do Brasil, não é, eu não ganhei na loteria, não estou indo para Sim. lá para. Então, esse foi o primeiro desafio, foi difícil, até que eu finalmente consegui um apartamento ali perto da. Bom, você não é de Toronto, É, não, mas é talvez até interessante. não venha ao Se caso, quiser talvez. passar aí pro pessoal que conhece. Era na estação Shepherd Young, era bem ali Tá. da. Eu consegui um apartamento ali. Era um bachelor, né, que eles chamam. Ok, e aí, ok, eu consegui um apartamento legal, tal, não sei o quê, mas eu não estava trabalhando ainda. E aí, de novo, a gente volta para a parte do planejamento. Eu não tinha me planejado, não falei, porque tem gente que, se você se planeja e fala, eu vou chegar lá, eu vou fazer um trabalho talvez menos qualificado para ir pagando aluguel. Não, eu não coloquei isso no meu plano, entendeu? Então, Tá. eu imaginava e aí vai ingenuidade também, todas essas coisas. Eu imaginava que pela minha experiência profissional, eu fosse achar emprego, não digo do dia para a noite, mas eu achei que, na minha cabeça, eu imaginava, acho que nos próximos 6 meses eu encontro um emprego. Uma pergunta. Você estava procurando, então, emprego só na sua área? É só Sim, isso que só você na estava minha procurando? área. Só na minha Entendi. área. Então, na minha cabeça, eu achava que eu encontraria emprego dentro de 6 meses, então, ok, aluguei.
o apartamento, passou o primeiro mês, segundo, terceiro, e aí você vai começando a sentir, né? Porque você está pagando em real, né? Você não está pagando em dólar. Quando converte, é sofrido mesmo, é sofrido. E na época eu já estava, acho que 2,99, eu estava entre 2,90 e 3 na época. Quantos Então, dólares já era o aluguel multiplicava mesmo? Não por sei se você 3. falou. Era US$ 1.400. 1.400. E o valor ainda era um Era valor ok ainda, né? exato. Era- Só que era 1.400, acho que não estava incluso a eletricidade, o hydro, se eu não me Ah, engano. tá. Eu acho que eu tinha que pagar a parte. Mas assim, o que eu tô dizendo ok no sentido assim, da região tal, o valor ainda tava ok, E, né? não, hoje eu acho que seria impossível achar por 1.500 esse mesmo apartamento naquela região. Eu acho que Sim, hoje é impossível. Do tá. jeito que está o mercado canadense imobiliário, eu acho muito difícil. Então, e aquilo, não é só o custo do aluguel, né? Você tem o custo do supermercado, você tem o custo da internet que você paga, né? Enfim, isso porque eu estava ali, eu restringi bastante as minhas atividades. Falei, eu não estou trabalhando, então era o básico, né? Era o supermercado e era isso. Convertendo tudo, né? E ainda convertendo, é complicado. Convertendo tudo, né? É. Essa é a parte mais difícil. Foi passando o tempo e eu vi que não aparecia nada, tal. Quanto tempo você ficou procurando trabalho na sua área? Desde o dia que eu cheguei até o dia que eu saí, mais de um ano. Ah, tá. Você continuou. Você ficou um ano, mais ou menos. Quanto tempo você ficou ao todo no Canadá? Eu não lembro, foi um pouquinho, um ano e três Mais ou menos. meses, né? Um ano e 2 meses, por aí, um pouquinho mais de um ano. E aí você procurava, não encontrava, e aí você acabou, Não, você acabou indo para um subemprego, é isso? fui aplicando para as vagas, eu vi que não era nem sequer chamado para entrevista. Eu até que recebia bastante ligação. Só que ele sempre fazia uma pergunta: mas você tem experiência de trabalho na sua área aqui no Canadá? Não, eu acabei de chegar, sou imigrante. Ah, não, então não serve, Olha. né? Você percebia assim que eles te ligavam bastante interessados no seu currículo, mas quando você falava que eu não me lembro se no currículo mencionava que aquelas experiências eram no Brasil, não eram aí, eu não me lembro agora, tá? Tá. Mas você percebia que quando eu falava, não é essas experiências que eu tenho é no Brasil, não é aí. Aí você via que eles meio que encerravam a ligação. Não tinha muito mais o que conversar, tá? A sua área, desculpa, qual que é a sua área mesmo? Você falou? Auditoria. Auditoria. Será agora aqui assim meio advogado do diabo, tá? Ah, Será vamos que lá. eles não se interessavam justamente porque de repente a auditoria do Brasil era meio diferente da do Canadá? Talvez. Não, vamos lá. É o que eu te falei lá no começo do vídeo de que a ideia minha aqui de gravar isso é mostrar o outro lado, o lado das falhas minhas também. É óbvio, não é só a culpa do. Eu não estou falando que é o Canadá que é culpado de eu estar aqui. O país não tem obrigação nenhuma comigo, né? O país não é o país que tem que se adaptar a mim, eu que tenho que me adaptar ao país. As regras daí, enfim, aos costumes, não é o contrário. E só mais um parênteses aqui também, tá? Desculpa te interromper. E a nossa ideia não é julgar, não é nada. É só Sim, simplesmente tentar entender o que aconteceu, né? sim, Tentar sim. contornar essa situação, né? Sim, Vamos lá. isso é importante. E esse tipo as coisas que eu vou falar agora, obviamente, eu não sabia na época que eu estava em tudo isso que eu estou contando. É aquilo, é uma bagagem de coisas que você vai acumulando na vida que você vai aprendendo. Obviamente, foi o que você falou. É diferente você ir para trabalhar aí no Canadá, como a maioria das pessoas devem saber, se você trabalha em área de TI, por exemplo. É muito mais fácil você achar trabalho aí. Porque TI é uma área que tem menos regulamentação no mundo inteiro. O que você faz aqui, uma linguagem de programação aqui no Brasil, é a mesma aí, não muda. É tudo igual, exatamente. Exato. Agora, por exemplo, você entra para áreas de auditoria que mexe com muita parte contábil, é totalmente diferente. Você tem Sim. princípio contábil no Brasil, você tem princípio contábil nos Estados Unidos, tem princípio contábil no Canadá, é tudo diferente, Uma dúvida. tá? Você não precisa Sim. de recredenciar, não precisa. Então, vamos lá, eu vou chegar nisso. Ah, tá. Aqui no Brasil, quando você trabalha com auditoria, não é comum, é muito pouco comum alguém ter certificação dessa área especificamente, como tem aí. Aqui no Brasil é mais comum se você é contador, você tem, né, o CRC, né, que é o registro da área, ou se você é advogado, OAB, essas coisas, mas para auditoria é muito difícil. Tá. Aí tem todas as certificações, né? Se você é CPA, se você trabalha aqui na área contábil, na área de auditoria é o CIA, né? Que é o CIA.
Só que assim, esse tipo de coisa eu só fui descobrir depois de um tempo que eu estava aí. Eu até via nos job descriptions, eu olhava e falava o que sim, eu não sei direito o que é isso, mas eu falava, ok, depois que eu entrar, começar a trabalhar, eu tiro isso, Depois entendeu? vendo. É. E aí, isso é uma das coisas que eu fui percebendo depois que, assim, não vou dizer que é obrigatório, mas se você tem esse tipo de certificação, obviamente a sua chance de achar emprego é muito maior, Sim. tá? Porque aquilo, você está nivelando todo mundo. Eu estou vindo eu estou tentando também agora olhar o lado do canadense aí. Ele está recebendo alguém de fora, eles não sabem. Ok, você trabalhou com auditoria, mas e aí? Isso não quer dizer nada. Mas a dúvida é, a certificação na área de auditoria era obrigatória ou não? Não é obrigatório, mas era desejado. Exato, exato. E é assim, em todos os job descriptions que você olha, eles sempre colocam. Tem algumas vagas, eles colocam como obrigatório. Tá. Tá? Se for empresa grande, principalmente, se você pegar bancos aí no Canadá, é obrigatório. Dificilmente você vai conseguir sem. Nós estamos falando no geral, né? Obviamente. Não tem como dizer para pessoas que conseguiram. Obviamente, às vezes alguma pessoa consegue sem. Mas no job description sempre aparece. Agora, empresas menores, muitas vezes você não precisa, tá? E aí, óbvio, eu estou entrando aqui em detalhes, que talvez não sei se faça tanto sentido para o É vídeo, mas específico pela área, né? porque Mas eu acho que se enquadra em outras áreas também. a área de auditoria ela é muito ampla, você pode fazer muitas coisas. Você fala, eu sou auditor. Se você falar que você é auditor, não quer dizer muita coisa, porque a área de auditoria é muito grande. Você pode fazer a auditoria externa, que é a parte mais contábil, ou você pode fazer a parte de auditoria interna, né? Geralmente tem essa divisão, Tá. que é mais olhar a parte de coisa política de governança, mais a parte operacional da empresa. Então, geralmente, por exemplo, se você quer fazer auditoria externa aí, quer validar a demonstração financeira das empresas, você tem que ter o CPA. Então, assim, eu de cara já não procurava emprego nessa área de auditor externo, porque eu sei que não ia achar que eu não tinha o GPA. Eu falei, não, ok, então vamos tentar ir para a área mais de auditoria interna. Isso na época que eu estava aí, eu já estava fazendo. Tá. Apesar de que eu me candidatava para todas as vagas, né? Mas daí, enfim, aquilo, o tempo foi passando, não aparecia nada, não chamava para entrevista e tal, não sei o quê, e eu também comecei a ouvir outras histórias, você começa a ouvir, né? Histórias de pessoas que estão na mesma situação, até da mesma área, que não estão achando, e aí assim, começa a bater aquele desespero, né? E você fala, pô, o que que eu vou fazer agora, né? Foi aí um momento, foi depois de bastante tempo, tá? Foi depois de quase um ano, aí eu falei, deixa eu tentar um trabalho mais simples, menos qualificado, né? E Desculpa, depois então assim, depois de um ano você tentando na sua é, área, aí que você é, começou a procurar em é, coisa mais simples. e aí aquilo, várias razões, né? Primeiro que tinha, que eu menciono lá, a questão de Canadian Experience, que eu ouvia muito falar, isso também é outro debate muito longo, difícil, pode ter pessoa que acredita, pessoa que não acredita, mas enfim. Teve a questão também de estar pagando aluguel, que é muito alto, a gente está falando, converter para real, eu falei, pô, não tem condição de... Eu fazia as contas, falei, desse jeito, daqui um ano mais eu não tenho mais dinheiro, Não, vai dando né? desespero, dá para entender, Vai né? Você dando só vê o dinheiro desespero, vai dando saindo, desespero. né? E aquilo, eu tô sozinho. Vamos imaginar isso também na cabeça. Eu tô ali Sim. sozinho. E até para achar, é engraçado, porque até para achar emprego não qualificado, no começo foi difícil. Eu até teve dia que eu falava, caramba, eu me lembro até de uma história de alguém me passou, algum brasileiro, porque aqui você acaba entrando em grupos, né? Essas coisas de WhatsApp e tal. Alguém passou uma mensagem, olha, estão precisando de uma vaga para construção civil, né? E assim, eu nunca cogitei fazer esse tipo de coisa, tá? Não estou falando nada contra quem vai e faz, pelo amor de Deus, nada disso. Mas Estou dizendo que não era a eu sua ideia. não era o que estava no meu plano. Ó, cada pessoa vai com um plano, cada pessoa vai com um objetivo diferente, vai ter uma história diferente. E eu me lembro de ver essa vaga, era para fazer algum tipo de serviço de construção perto lá do aeroporto, né, do Pearson. E era até de madrugada, era para trabalhar de madrugada.
E eu fiquei com aquilo, eu falei, mas aquilo, a gente já estava no desespero, tal. Eu falei, ok, eu acho que eu vou me candidatar, né, entre aspas. Eu vou mandar uma mensagem pro cara e falar que eu tô interessado. Você achou que era meio óbvio, né? Você tava... Não, eu falei, bom, essa daí, papum, aceito e tal, e acabou. Eu mando a mensagem pro cara, eu falei, eu tô interessado nessa vaga para trabalhar. Ele pegou e me respondeu, mas você tem experiência em demolição? Eu falei, Eita. amigo, não tenho. Então muito obrigado. Nossa, como Então, quer dizer, assim? é aquilo, tem coisas que na época até eu me lembro que eu dei risada. Eu falei, caramba, eu não estou conseguindo achar emprego nem não qualificado. De experiência com a marreta na A parede, pô. marreta. Não, tem um outro exemplo que eu dei. Alguém também me passou nesses grupos que tinha um brasileiro, que já estava aí há muitos anos, que ele tinha uma empresa de construção. Ou não sei se era uma empresa de construção ou se ele prestava serviços na área de construção, tá? Então, era um brasileiro que já estava aí há bastante tempo, então ele recrutava pessoas para fazer serviços de construção. Aí eu pensei, falei, bom, vamos lá, vamos tentar de novo, né? Mandei a mensagem pro brasileiro. Falei, estou interessado, você está recrutando gente para trabalhar e tal? Ele, então, eu já estou com muita gente na minha Nossa, equipe, não vai dar para te contratar. Eu falei, não, não é... caramba, Então, nesse dia eu falei, não, acho que eu vou ter que ir embora, não, eu não sei mais o que fazer. rapaz. É. Hum, Aí foi quando apareceu essa terceira opção, que foi nessa fábrica que eu menciono aí. E eu fiquei lá uns 3 meses, mais ou menos, mas assim, era... Não, é aquilo, não tô... A intenção não é denegrir o trabalho, nem nada disso. Mas não era a expectativa que eu tinha de trabalho aí no Canadá, tá? nessa Você fábrica tem que que você fazia o imaginar, quê? né? Era trabalho braçal, assim como era um trabalho bem entry level, então eles me colocavam para fazer tudo. Eu fazia de tudo. Você tem que pega e carregar material de um lado para o outro da fábrica. Me pediram para recolhe o lixo de todos os, tá vendo todos os latões de lixo? Recolhe todos os lixos e joga lá lá fora na caçamba. É, enfim, todo tipo de trabalho manual vai que se faz dentro de uma fábrica, tudo. Você lembra Então, do salário? Era salário mínimo? O que que era? mínimo, acho que eram 14 dólares a hora, se eu não me engano, tá? Tá. Tá? Então, E você ficou 3 meses lá? mais ou menos. Era um trabalho bastante exaustivo. Você ficava em pé às 8 horas do dia. Para quem já trabalha com isso, a pessoa está acostumada, é óbvio. Normal. Tinha pessoas ali que já estavam há anos ali fazendo aquilo e aquilo, você tem que ver a sua realidade. Eu trabalhei sentado a minha vida inteira. E mesmo eu sendo uma pessoa que eu sou ativo fisicamente, eu pratico esporte todo dia e tal, mas era um trabalho Demanda bastante muito, né? demanda. Você saía de lá realmente exausto, exausto. Assim, chegava na sexta-feira, você não queria saber de mais nada e ficar deitado. E não tinha a recompensa financeira pelo outro lado, né? Então é aquilo, você vivia para a subsistência, né? Era para manter o básico, né? É. Foi aí quando eu decidi, eu falei, não tem mais condição, eu vou voltar para o Brasil, e aí eu repenso o plano, e aí A gota d'água, você acha que foi a fábrica? Foi esse trabalho aí? foi, O foi, que que foi a foi. gota Não, d'água não para foi a você? fábrica Não, especificamente, não foi a é. fábrica especificamente, foi todas as condições, A financeira, situação, né? É. psicológica também. Imagina, você está sozinho fazendo um trabalho desse, não está recompensando, você não acha emprego e tal. E aí acho que esse tipo de coisa às vezes até piora, porque como eu ficava exaustivo, foi uma época que eu não estava mais também procurando trabalho aí. Eu não estava mais ativamente. E Uma coisa leva a outra, né? isso é muito importante colocar aqui. Isso não sou eu que estou dizendo, todo mundo fala. É o que eles chamam, procurar emprego aí no Canadá qualificado é full-time job. É algo que você tem que acordar de manhã, sentar e começar, entendeu? A procurar. Sim, E procurar de maneira efetiva, tá? Isso a gente pode entrar nesse detalhe também, que isso eu não fiz. sim, Né? entendo. Mandar currículo online não vai, pode ser que funcione, óbvio, mas a chance é muito menor, ainda mais se você trabalha em algo específico como eu. Né? Sim. Você precisa ir atrás, você precisa fazer networking, começar a conhecer pessoas, coisas que eu não fiz quando eu estava aí. Outra coisa, uma outra dúvida também que me surgiu, Hum.
será que você não estava muito overqualified pelas vagas, de repente? Podia ter isso? Então, Dimitri, aí acho que isso é legal também, né? Eu colocar aqui, nesses meses que eu estou aqui no Brasil, eu fiz todo um balanço dessa época que eu fiquei aí, eu já entrei em contato com muito brasileiro aí, inclusive que trabalha na área que eu trabalho, outros que trabalham em outras áreas, para pegar dica. Então, sim, existe, tipo, assim, o primeiro erro que eu cometi foi, eu peguei o meu currículo que eu tinha aqui no Brasil, que eu usava aqui, traduzi para o inglês, acabou, foi isso que eu fiz. Não, Ah, você não pode fazer isso. Primeiro tá. erro, você não pode fazer isso. Sim. Tá? Então, assim, o mesmo Quantas currículo, páginas tinha seu currículo? 3 páginas. Eita, já Tá complicou, tudo né? errado, tudo errado. É. E esse mesmo currículo eu usava para aplicar para todo tipo de vaga, entendeu? Hum, Tanto para vagas mais qualificadas quanto para vagas menos qualificadas. sim. E realmente não pode. Se você está overqualified, não vão também te contratar, né? Você tem que tirar algumas coisas. Você vai ter Tem que que tirar. tirar, obviamente. E eu nunca tirei. Na minha cabeça era aquilo. Eu sou imigrante, quanto melhor eu colocar Mais aqui no meu currículo. E não é assim. Não é Isso é assim. muito coisa de brasileiro mesmo. A gente tem muita dificuldade. O meu Sim, currículo, você não. ele tinha. Vou te falar como uma história pessoal. O meu currículo É. acho que tinha 7 páginas. Aí, assim, eu fui mostrar. Aí eu fui fazer um curso. Quando eu cheguei aqui, a gente foi fazer um curso de Ah, montagem de currículo, né? Montagem de currículo, entrevista, essas coisas. A ah. pessoa viu o currículo, pelo amor de Deus, e começou a riscar. E eu desesperado, não faz isso. Não, tira isso, tira isso. O currículo tem que ficar com uma, para quem não sabe, tá? Uma, no máximo 2 páginas, né? O meu hoje tem uma página. Uma página é Hoje ele legal. tem uma página. E aí, óbvio, isso também é outro vídeo, né? Pois é. É óbvio, você tem que focar ali na a qualificação bem resumido, o que você fez, né? O que você fez de diferente, é isso que eles estão interessados, o que você contribuiu para o seu trabalho anterior, eles não estão interessados em tanto saber a sua atividade, o seu dia a dia, eles querem saber o que você contribuiu, né? O que você fez de diferente. Ele quer saber o que você pode ajudar eles, né? Isso Exato, é a única coisa que exato. Não importa. adianta você levar um currículo de 5 páginas falando tudo que você fez, que o cara não vai nem ler, Pois é. né? E aí, óbvio, tem diversas outras dicas que a gente pode, e certamente tem muita coisa que eu também ainda não sei. Então, você tem que olhar o job description, pegar o seu currículo, olhar, ver se as palavras-chave estão iguais. Porque aqui, na maioria das vezes, é um computador que vai fazer a seleção daqueles currículos, né? Sim. E o computador vai fazer isso, ele é um algoritmo, ele vai cruzar uma coisa com a outra, ele vai procurar palavras-chave no seu currículo. Então, aqui, não adianta o seu currículo lá de dentro, 7 páginas, mas se não tem as palavras-chave que o computador está procurando, esquece, você não vai nem passar para a próxima fase. E Exatamente. acho que é Passar. isso também que aconteceu comigo, na maioria das vezes, né? Eu nem ia para as próximas fases, meu currículo entrava lá num buraco negro e ia embora. Sim. Então, Até importante. interessante, a gente pode detalhar até melhor futuramente esse Sim. assunto, mas tem várias dicas, meu. E essa coisa que você falou também, você tem que procurar ativamente. Não adianta, senão você não Ativamente. é nada, né? Não, Você não é. não Não é adianta nada. Você você, não. não adianta você entrar de manhã, olhar lá 5 vagas, enviar o currículo e ficar o resto do dia assistindo TV. Não adianta. Sim. Não é. Você E vai ter que conhecer realmente pessoa, entrar em né? Fazer contato com as contato, mostrar pessoas. quem você é, mostrar Isso, para as outras pessoas, isso, né? isso. Porque aí, não só isso, é em qualquer lugar do mundo. É o network. Você conhecer a pessoa, às vezes tem que te conhecer até pessoalmente. Peguei muita história aí de brasileiro que conseguiu que falou que, olha, realmente a pessoa marcava café às vezes tentava marcar, né, café com o gestor da vaga, ou mandava uma mensagem bem específica falando tal, tal, tal. E esse tipo de coisa funciona mesmo. Agora, você sentar, enviar o currículo e ficar esperando te ligarem, não funciona. Isso eu posso dizer com. Pode ser que funcione, é óbvio, mas a chance é muito menor. É muito Assim, menor. todo o tempo que você estava lá, você não sabia dessas coisas. Você acabou só enviando mesmo. Não, não. E aí, então, é o que eu te falei, isso você vai aprendendo com o tempo, né? Não, nesse período, nesse um ano, eu não sabia, mesmo porque aqui no Brasil, sei lá, acho que a última vez que eu tinha procurado efetivamente emprego foi no começo da carreira, para ser estagiário, trainee, como eu entrei aqui, meu primeiro emprego. Porque depois meio que você vai pulando de uma empresa, eu pelo menos fui assim. Você vai Um pulando de uma indica empresa outro, para né? outra.
recrutador, na maioria das vezes era recrutador que entrava em contato comigo. Você está interessado nessa vaga? Ah, ok, vamos fazer entrevista. É benéfico? Então sai de uma empresa e vai para outra. Na maioria das vezes é assim. E aí, quando você chega aí como imigrante, você tem que imaginar que você não. Você está começando do zero, né? Você tem que construir tudo de novo. Você vai ter que, como você falou, ir ativamente atrás do trabalho. E Sim. ativamente não é só enviar o currículo. Então, assim, aí o que aconteceu? Aí você ficou se frustrando nessa fábrica, você ficou se Sim, frustrando e largou a toalha, jogou a toalha mesmo, acabou desistindo, é isso? sim, sim, bem isso. Aí eu E falei, eu vou voltar para o Brasil e pelo menos para repensar a estratégia, né? E basicamente isso. você voltou para o Brasil, assim, você está quanto tempo Ah, no Brasil, de volta? tem uns 8 meses já. Tá. Você sentiu alguma. Porque assim, o problema é, como você tava. É aquela coisa da montanha-russa, né? A gente sempre fala Sim, isso. São altos e baixos mesmo, né? Essa sim, emoção do imigrante é isso. Você voltar sim. no momento que você está na baixa é muito complicado, porque você É, acaba ficando essa coisa meio emocional mesmo, né? Você acaba sim. odiando. Tudo. Você concorda que você estava, naquele momento, tudo que era Canadá, você estava odiando, Sim, né? sim, basta você ler o meu comentário, você percebe isso no comentário. Sim, e é Quando eu escrevi esse justificável. comentário, foi um momento eu tava com um momento de fúria mesmo, Olha só. sabe? De ver, pô, você vê aqueles vídeos, Canadá, estamos aqui. Foi por isso que eu escrevi, ó. Bom, eu falo isso na mensagem, né? Eu não estou desencorajando, mas assim, vai com a cabeça pensando que pode dar certo ou errado. Eu sempre falo do fantasma da expectativa aqui, que é o problema, o Sim. grande Não, problema. mas isso é um problema em qualquer área da vida, né? Pois Fantasma é, da expectativa. para tudo. Não tem expectativa, tem planejamento, né? Até é bom você ser até meio pessimista, porque aí você, né, Sim, sim, certamente. Não, eu fui o oposto, né? Eu fui achando que eu ia chegar, que eu ia me recolocar na minha área. Não fui imaginando que eu fosse me recolocar na mesma posição que aqui. Não fui ingênuo nesse ponto. Tanto que as vagas que eu candidatava para vagas de todos os níveis, né? Então, mas aí eu acho que também aí já vamos ter. Eu acho que você já localizou, inclusive, o problema, né? Mas esse lance de Sim, candidatar para vaga menor, só que com o sim, currículo top, né? isso, exato. O cara vai olhar e vai falar: bom, ok, eu vou contratar esse cara, daqui 2 meses ele vai sair, ele vai estar Sim, insatisfeito. sim. Completamente Você tem que ter em ignorado, mente exatamente. isso. Ou ele vai cobrar Completamente muito, sei lá, ignorado. entendeu? Isso. Bom, e aí a sua situação hoje, como é que tá? O que você acha que mudou aqui do que você falou? O que você quer retificar ou, de repente, reafirmar? Vamos lá. Você foi. Na hora que você estava lendo aí o comentário, eu até anotei algumas coisas aqui, né? Ressaltar aqui. Eu coloco aí em algum momento do texto falando do preconceito do mercado de trabalho. Eu vou de novo eu vou advogar a favor do Canadá. Vamos tentar não olhar a palavra preconceito numa conotação negativa. A gente tem que imaginar aquilo também. Você não é do país, né? Principalmente, vamos lá, da minha área, eu vou ter que me atualizar aí para poder trabalhar aí, tá? Então, nesse sentido, acho que é o que eu quis dizer aqui com preconceito do mercado. Isso é verdade? Se você olhar, e isso eu fui atrás de olhar, se você quiser eu te passo até o link, você coloca aí na descrição do vídeo. Isso no site do governo canadense você consegue pegar os dados, né? E se você olhar, a taxa de desemprego hoje no Canadá está em aproximadamente 5%. A taxa de desemprego entre imigrantes é 10%. Olha Então, só. é o dobro. É o Sim. dobro. Então, só que aí é o que eu falei agora há pouco. Você fala, então eles estão sendo preconceituosos. Tá, mas não vamos olhar preconceito aqui no é porque preconceito a gente sempre fala no sentido, a gente entende no sentido negativo, né? Se eu pudesse mudar a palavra ou a frase, eu colocaria de outra maneira. Eles têm que se proteger também. Não é porque você está indo para lá que eles vão contratar você. É o que eu falei no começo lá do vídeo. O país não tem nenhuma obrigação com você. Ele já te Ou também deixou pode você ter. entrar aí, Ou pode, de né? repente, a pessoa que é isso, o overqualified, que não sabe, de repente, Isso, mudar o currículo, né? Essa isso, coisa de se adaptar isso. mesmo. Não é nem a Então, questão o da preconceito raça mesmo, né? Não é nem questão isso. de raça, de Não, 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 eu nacionalidade, não né? acho isso. Não, 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 não acho isso. Mesmo porque
pelo que eu vejo de história de brasileiro que está aí, geralmente o brasileiro, depois que ele entra efetivamente, que ele está trabalhando, às vezes ele até se sai melhor do que o próprio canadense. Sim. Eu Porque o percebo brasileiro isso. trabalha mais, né? O Exato. brasileiro é mais. Nesses últimos meses eu conversei com vários brasileiros que estão trabalhando aí, que assim, estão há pouco, gente que está aí há um ano e começou numa vaga bem entry-level e hoje já é gerente aí. Sim. E aqui no Brasil não seria. A gente sabe que é normal. Às vezes tem gente que tem, às vezes, anos de experiência e não chega num cargo de gerência aqui. Então, por outro lado, tem esse lado bom aí também do mercado. Só que aquilo, é difícil, é óbvio, só que eles têm que ser seletivos, porque tem muito imigrante indo para aí. Né? E aí tem também o ponto que eu falei, óbvio, a economia teria que estar crescendo numa taxa muito maior, teria que ter muito mais empresas para conseguir absorver todo mundo. Por isso você tem que estar preparado quando você vai, às vezes, para fazer outras coisas. Até que você efetivamente encontre algo na sua área. Na época que eu voltei, se você me perguntasse, eu ia falar, não, esquece, você não vai achar nunca emprego na sua área. Hoje eu penso diferente. Se você procurar de maneira ativa, de maneira certa, eu tenho quase certeza que você vai achar, uma hora ou outra, entendeu? Olha aí, tá mais otimista agora. Sim, mais Bacana, otimista. bacana. Ó, é o que você falou, o ambiente vai também. É o que eu te falei, eu estava sozinho aí. Não tem como, Imagina, não. passar um inverno aí sozinho, você não tem, às vezes, condição de ficar também saindo muito. E isso mexe com o seu psicológico, né? Não tem espírito que não quebre nessa Ah, hora, né? Não tem jeito. não tem espírito que não É. quebre. Eu falo também aí no texto do Canadian Experience, eu particularmente não acredito, eu já li muito sobre o assunto, eu não acho que uma vaga, alguém vai te contratar por causa disso, tá? Não sei Você se acha, você for mudou, uma mudou vaga de ideia um pouco muito... nisso? Não mudei muito de ideia em relação a Ah, isso. não, Eu você não tá achando que. acredito. Não entendi então. Como assim? Em que sentido? Eu continuo não acreditando nesse Canadian Experience. Ah, tá. A não Entendi. ser que talvez seja para vagas mais com menos qualificação, e aí né, aquela história de você ter uma referência. Mas acho que se você, como no meu caso, está procurando vaga qualificada na sua área, o que importa para eles aí é o que você fez, é a sua experiência. Entendi. Eles não, isso também eu já tive, não é só eu que estou falando, tá? Eu já tive, inclusive, feedback de recrutadores daí. Quando eu estava já aqui no Brasil, eu entrei em contato com recrutadores aí do Canadá e eu conversei, eu até falei desse cara, o cara uma vez me falou, né? Ele falou, a empresa a gente está interessado na sua experiência para a vaga, o que você vai contribuir para a vaga. Se você trabalhou ou não aqui, isso não, é indiferente. Tá. Tá? Esse é o meu Entendi. ponto de vista. Talvez alguém discorde, mas Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido, sim. ah, Você eu, falou eu do inglês fluente. acredito. Você tem o inglês fluente. Sim, sim, Então, sim. assim, isso no caso não foi um Não, problema, não, então, não, não, não. absolutamente. Inglês nunca foi problema, mesmo porque aqui eu sempre precisei do inglês aqui no Brasil. No meu último trabalho aqui no Brasil, eu conversava com gente dos Estados Unidos quase todo dia. Tá. Então, é aquilo. Óbvio, fluência mesmo você só ganha quando você chega aí, né? Sim. Quando Mas você o chega aí. importante é se virar, né? Se Não, não, virar não. bem. Sim, óbvio. A fluência, depois que eu fui para aí, óbvio que o meu inglês melhorou muito. Mas quando eu cheguei aí, eu me comunicava tranquilamente. Esse não foi o problema. Aí eu falo também da qualidade de vida que eu notei aqui, que não veio, né? Aquilo é o que você falou das expectativas. Então, a minha expectativa era pelo menos manter o meu padrão de vida aqui, Tá. tá? Em que Eu sentido? não- Em que sentido? Muita gente ficou na dúvida sobre isso. É você ter o suficiente para pagar as suas necessidades básicas, aluguel, comida, enfim, todos os outros custos que você tem todo mês, e sobrar alguma coisa para você poder fazer a parte de aproveitar a vida, né? Você Enfim, não poder tá, não sair. tava sobrando nada, assim. O que você ganhava na Não, fábrica, você não conseguia. Você conseguia pagar o não, aluguel, pelo menos? Como é que é? eu só tirava dinheiro aqui do Brasil, todo tempo. Eu Mesmo, só pagava mesmo na aluguel, fábrica. só pagava aluguel, só pagava aluguel. Entendi. Ela servia para pagar o aluguel, o resto você tinha que levar do É, Brasil. Entendi. então,
Bom, é importante, é óbvio que as pessoas ficam em dúvida em questão quando você fala qualidade de vida. Óbvio, você tem que comparar a qualidade de vida que você tinha aqui, ou o tipo de vida que você tinha aqui, com o que, né? Às vezes alguém pode, como a gente sabe, tem muita gente que às vezes vai até ilegal para o Canadá, ou porque aqui às vezes está numa situação muito ruim, então às vezes para essa pessoa, qualquer emprego que ela tiver aí, então ela vai estar muito melhor do que aqui. Né? Até menciono isso lá no texto, as pessoas que trabalhavam nessa fábrica comigo, tinha gente do Afeganistão, tinha gente do Vietnã, das Filipinas, e não eram pessoas que, por exemplo, eu não estou diminuindo essas pessoas, mas elas não foram na mesma condição que eu, concorda? Por exemplo, eu fui com um PR que foi emitido através das minhas qualificações. Essas pessoas, na maioria, foram como refugiados. Então, é diferente, você concorda? Não, a Sim, experiência que você vai ter, para essas pessoas, o aumento de qualidade de vida foi imenso, certo? sim. Elas saíram muitas vezes de uma condição de pobreza no país delas, e aí elas estão vivendo bem, elas trabalham, conseguem ir no mercado, fazer compra. Aí é diferente de alguém, por exemplo, igual que eu não tô falando, eu não era, nunca fui rico, não é nada disso, não tinha padrão de vida altíssimo aqui. Eu era a classe média, que tinha meu trabalho, tinha meu carro, né? E era isso que eu esperava manter aí. Nada além disso, entendeu? Você não conseguiu, por exemplo. Porque aqui você não te sobrava dinheiro, né? Não sobrava nada. Não, não. E é frustrante, né? Porque assim, primeiro você foi Sim, sozinho também, né? Então, sim. assim, só dependia de você. Então não Não, tem uma sim. segunda fronte trabalhando em cima também, né? Tem isso. E sozinho também vai minando também isso. Tudo é Sim. complicado mesmo. Realmente é tudo complicado. Mas o importante de deixar de mensagem é isso mesmo, é você não vá com expectativa tão alta, né? Se planeje antes, não estude tudo que você puder antes de ir, né? Mercado de trabalho, como é que você vai fazer para, enfim, alugar um apartamento, se vai ser difícil ou não, que documentação que você vai precisar. Senão você chega lá, você fica meio assim, óbvio, tudo faz parte ali do aprendizado, né? Quanto menos você puder diminuir os problemas ou se preparar para eles quando você chegar aí, melhor, né? Sim. Bom, e agora que situação que você está? Você está pensando, agora que a gente percebeu que você mudou um pouco a sua Sim, visão, e você estudou um pouco mais sobre os sim, motivos que não acabou não conseguindo trabalho. O que sim. você está pensando agora? Quais que são os seus planos? Tá. A primeira coisa que eu fiz depois que eu voltei para cá foi me dedicar a tirar a certificação que a gente falou lá no começo do vídeo. Tá. Tá? Eu devo tirar a certificação, acredito que no mês que vem ou talvez em janeiro. Ah, você tira ainda no Brasil, mas você consegue tirar no Brasil? Essa certificação é internacional, então Ah, tá. Legal. você tem esse centro que você pode fazer em qualquer lugar do mundo a prova, entendeu? Legal. Porque você estuda sozinho, né? Então a ideia sempre foi tirar isso, então é o que eu estou fazendo desde que eu voltei. Eu estou só estudando para isso. Nesse meio tempo também já estou entrando em contato com pessoas daí. É, até todas essas experiências essas dicas que eu dei aqui ao longo do vídeo são de pessoas que estão aí e que deram certo, né? A gente tem que se basear pelas pessoas que deram certo, não pelas que não deram, né? Pois é. Tem umas fórmulas, né? Não significa que essa fórmula é infalível, mas tem Não algumas vai. fórmulas. É o que a gente falou, cada pessoa é uma, você tem uma área. Que tem pessoas que sabem, por exemplo, eu sei que se você trabalha em área médica ou parte de direito, isso é o que eu ouço, né? Não estou aqui só me reproduzindo o que eu ouço, né? É mais difícil você já tem que ir sabendo que vai ser muito difícil achar emprego aí. Sim, Tem pessoas que já vão sabendo disso e já falam, não, eu vou fazer outra coisa da vida. sim. Ou se você vai seguir a sua carreira, você precisa ver que essa carreira tem muita demanda, não tem, se não tem, o que eu vou ter que fazer para ficar melhor do que os outros, né? Não ser só mais um ali no meio. Se não tem Sim. tanta demanda, então você vai ter que ter alguma coisa diferente. Basicamente isso, nesse período, e eu penso em voltar assim para ir. Mesmo porque eu tenho, como eu menciono, eu tenho PR, se eu não voltar, eles vão cancelar meu PR, né? Você me mostrou, antes da gravação, você me mostrou, você leva o Exato. PR na carteira ainda. Aí até uma crítica aqui, a gente vivendo num país como o Brasil, que é tão instável, você jogar fora um PR
Pois é. É complicado, né? Agora, deixa eu te perguntar, quando você voltou para o Brasil, Hum. o nosso vídeo já está ficando comprido, mas eu acho que é interessante tocar nesse tema também. Quando você voltou para o Brasil, rolou alguma síndrome do regresso, essa coisa do impacto da sua volta, assim? Que aconteceu alguma coisa assim, não? Sim, a hora que você tá entrando no avião, você já fala, o que que eu tô fazendo? Olha só. Olha. Isso porque eu não tinha tanto tempo aí, né? Imagina, eu vi o seu vídeo aí recente, você falando depois de tantos anos, o impacto, quando eu cheguei aqui, o impacto é grande, né? Primeiro, visualmente, né? Você tem aquele impacto visual primeiro. Acho que é o primeiro impacto que você tem, que você não está acostumado. Porque a paisagem aí é outra, né? Completamente diferente. É Eu sou diferente. aqui de São Paulo, então São Paulo, É, você sabe como é. É pois como é. você mencionou no seu vídeo, é fio para tudo que é lado, é buraco, é. Então, essas É, coisas já te dão um impacto. E é óbvio, tem todas as outras coisas que te mexem internamente, né? Você fica com aquela coisa, nossa, será que eu estou fazendo certo de estar aqui? Porque quando você sai daí, pelo menos comigo, você sai meio que no desespero, né? Você sai, não, não dá mais, não sei, mas daí quando você chega aqui, você fica pensando, será que eu fiz certo? É bom porque nesse período todo, eu aprendi muita coisa que talvez se eu tivesse ficado aí, eu não teria aprendido, entendeu? você está refletindo, até servindo para você refletir também, né? Sim. Uma coisa interessante que aconteceu com você, que eu ouvi falar de muita gente que, quando sai no baixo da montanha russa, sai do Canadá e volta para o Brasil, volta para o país de origem, né? A pessoa Aham. acaba adquirindo fica até com ódio do Canadá, por exemplo, né? E, e ela não volta mais. Mas no seu caso, você Não, acabou, não, você não, acabou não, não. refletindo. Não, 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 mas eu acho que e mesmo quando eu voltei, eu nunca voltei assim com ódio do tipo, nunca vou mais voltar para o Canadá. Eu nunca voltei com esse pensamento. Ah, você voltou pensando que talvez você quis dar Sim, um sim, tempo. aquilo. Eu estava, obviamente, desanimado, né? Sim, Até a minha mensagem mostra o tom da minha mensagem, que eu estava desanimado, eu estava um sim. pouco descontente, né, com o que tinha acontecido comigo. Aí é normal nesse momento você começa só a culpar o outro lado, né? É, Não que, óbvio, a maioria das coisas, para não dizer quase todas que eu menciono no texto, eu não mudei de opinião, né? Essa parte de Canadian Experience, essa parte do que a gente falou do preconceito, né, entre aspas, que óbvio isso existe, mas é um preconceito, na verdade é o mercado selecionando os melhores ali, então a gente não pode usar talvez a palavra preconceito, né? Essa questão da economia, do Canadá, isso tudo é verdade, se as pessoas podem ir atrás, elas vão pesquisar, que elas vão ver que no final da década de 90 tinha preocupação, porque a população, a taxa de natalidade, né, no Canadá era baixíssima. sim, E não tem economia que resista a longo prazo a um país que está envelhecendo e não tinha. Então, óbvio, se for essa política imigratória toda, tem esse lado de, óbvio, reaquecer a economia do país, de receber as pessoas. E aí eles tem as pessoas que eles recebem como refugiados, tem pessoas que eles recebem, como no meu caso, que, óbvio, eles querem garantir que você é qualificado, e foi daí que veio talvez a minha insatisfação, entendeu? Pô, eu fiz tanto para provar que eu era qualificado, cheguei aí e não tinha emprego para mim. entendi. Só que é óbvio, isso é complicado a gente falar esse tipo de São coisa outros assim direto. fatores, Ah, né? não tinha, são muitos fatores, não dá para você culpar uma coisa só. Tem a parte do país, sim, que talvez não seja tão simples como se vende, mas tem também o lado pessoal, do que você fez ou deixou de fazer, a área que você trabalha, todas essas coisas, tudo isso influencia, né? Legal. Bom, então aí você estava falando dos seus planos, né? Futuro. Você está pensando em voltar para cá? O que você está pensando? Sim, eu penso. Assim que eu terminar a certificação, né, eu penso em voltar para aí, sim. Legal. Óbvio que agora é com uma visão Com totalmente outra diferente, visão. né? Um Uhum. plano totalmente diferente. Não vou poder ter as mesmas atitudes que eu tive quando eu fui para aí a primeira vez, né? Não, agora Agora, realmente agora você está sim. preparado, né? Na verdade, a gente sempre fala isso, assim. Se livre das expectativas e se prepare o máximo que você puder, né? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas que vão e já rapidamente conseguem se recolocar ou que
dão certo aí são as pessoas que já foram nesse ponto que eu tô, entendeu? A pessoa já fez a pesquisa antes, a pessoa já se planejou, ela já sabe o que pode dar certo, o que pode dar errado. Se Sim, der errado, o que você vai fazer? É diferente de você ir, né, simplesmente comprar passagem e ir, né? sim. Ter o plano B, C, D, né? Enfim, Sim, você tem que ter todos os planos. pois é. E A- óbvio, mesmo assim, não quer dizer que você vai ficar aí, né? Não quer nada é dizer, garantido, exatamente. é a Garantido não personalidade existe. da pessoa, é a relação que você tem aqui com o Brasil. Tem gente que às vezes não consegue ficar Sim. tanto tempo longe ou não se adapta à cultura que é diferente. A vida não é garantida, né? Em nenhum lugar do mundo não tem Não, garantia nenhuma para não, vida. não tem garantia nenhuma. Pois é. Sim, sim. Você quer dar algum contato aí para o pessoal que quiser de repente te ajudar, tiver quiser um contato Ah, com se você você, tiver de quiser repente até alguma deixar, oferta de trabalho? Você você está pensando em ir pode para deixar. Toronto de Sim, novo ou pode ir sim, para outro para lugar? Toronto. Para Toronto mesmo. Não, sim, se eu efetivamente for voltar, eu vou voltar para Toronto. Eu iria para outra cidade se fosse, sei lá, já com algum emprego, com alguma coisa mais definida. Eu também aceitaria. Mas Tá. voltar sem o emprego assim, eu vou para Toronto, que é onde tem mais chance de eu achar trabalho, né? É que você já conhece também, né? Sim, eu já conheço também. Pois é. Você pode deixar, eu te passo, você deixa meu e-mail aí na descrição do vídeo e quem quiser entrar em contato comigo que trabalhe com essa área de auditoria e consiga me ajudar ou a gente fazer contato, tá Pois é. valendo. Quem tiver uma oportunidade, alguma coisa, alguma dica, sugestão e tal, É. entre em contato, tá aqui na descrição do vídeo o e-mail. Não vou falar seu nome, do e-mail não tem seu nome, né? Não, não tem, não tem. Aí quando você entrar em contato, aí você vai conhecer ele melhor, porque assim, a gente achou Sim, interessante sim. essa entrevista mesmo, sem a identificação, justamente para ficar solto. Eu acho que funcionou melhor assim, né? Mais solto, Sim. para poder falar mesmo o que quisesse mesmo, né? Eu espero que eu tenha deixado claro aí esse contraponto em relação ao que eu escrevi no comentário lá que você leu no começo do vídeo. Não, ali é uma visão só, né, da história. Eu tentei mostrar aqui o outro lado, né, que depende também, na verdade, depende muito mais de você do que do país, né? Pois é, O país, como eu falei, não deve nada para você, não, então você que tem que chegar aí e se virar, entendeu? pois é. Mas vá Não, mas eu acho que preparado, foi né? muito bom. Psicologicamente, financeiramente, ou o que quer que seja, vá preparado. Sim, sempre, sempre, né? Eu já ouvi isso uma vez. Eu não sei se foi no seu canal, mas eu vi em algum lugar alguém falando isso. Tenta não ir fugindo do Brasil, né? A gente sempre fala isso. Qual que é o seu Então deve ter objetivo? sido vocês que falaram. Então Provavelmente deve foi. ter sido A vocês. gente fala, você É, quer sair do Brasil ou você quer morar no Canadá? Né? isso. É, Essa é a é. grande coisa que você tem que se Se perguntar. você for fugindo, aí não sei, pode ser que dê certo também, mas Pode ser, mas as chances são a chance, menores. a gente sempre vai falar em chances, não existe o 100 e o zero, Sim. né, por cento. Não Você tem que se vá. abrir para a experiência num outro país, não só o Sim, Canadá, qualquer país, né? A experiência na nova vida que você vai ter, né? sim, porque é até importante eu colocar, e eu coloquei isso lá no meu comentário também. Mesmo passando por tudo isso, eu não me arrependo de ter ido. Foi uma experiência, ela pode não ter sido a melhor do mundo, mas foi uma experiência de vida grande e vai talvez abrir novas portas agora, talvez. Eu acho que abre porta sim. Até você teve, mesmo não sendo uma experiência tão boa, até na própria fábrica, entendeu? Eu acho que até abre portas mesmo. Ele já trabalhou aqui, Sim. entendeu? Apesar de você não acreditar no Canadian Experience. Não, então, mas aí tem o lado da experiência de vida também. Eu Sim, considero esse tipo de coisa. Trabalhar lá foi uma experiência de vida. Foi algo que eu sim. nunca tinha participado na vida, naquele tipo de trabalho, ter contato com aquelas pessoas de culturas completamente diferentes da minha, entendeu? Que viviam outro tipo de situação de vida completamente diferente do meu. Então a gente fala, óbvio, voltou, óbvio, sempre tem questão financeira, questão psicológica, mas a experiência em si sempre é válida. Até as experiências negativas, a gente tem que A gente aprender isso. cresce, até com as negativas. Se a É gente só tiver óbvio. experiência positiva, a gente também não vai Sim. aprender também, né? Ah, Precisamos não, se aprender com você as só tem a negativas. positiva, você acaba se acostumando e ficando desanimado também. Se Pois é, pois é. você tem a experiência negativa, você começa a fazer essa autoanálise, né? Que foi o que eu fiz esse tempo todo.
refletir o que pode Isso, mudar. Exatamente. isso. Muito bom, muito bom. Acho que foi Certo? excelente aqui, esclareceu pra gente os pontos. O pessoal queria mesmo que a gente conversasse, todo mundo, um monte de gente, né? Depois que a gente leu o seu comentário, todo mundo, não, entre em contato, Sim. vamos, entrevista ele. Foi Não, sensacional, e porque eu, eu tô aqui, se quiser me contatar de novo, ou participar de algum outro tipo para dar opiniões sobre o assunto, não tem problema. sabe o que a gente vai fazer? Sabe o que a Ah, gente vai fazer? A gente vai fazer um outro depois, futuramente, um outro vídeo com você aqui no Canadá já e tudo dando sim, certo já, hein? Olha aí. sim, certamente. Ó, tá, o convite já tá feito aqui oficialmente, hein? Vamos lá? Não, óbvio. Inclusive, quero muito conhecer, faz parte de. Foi uma coisa que ficou para trás. Eu quero conhecer Vancouver. Olha aí. E eu conheço várias cidades, do Canadá, mas Vancouver não. Muito bom, muito É, bom. Eu achei muito bom. A gente fez o vídeo, ficou mais comprido mesmo do que o habitual. E de repente eu tô pensando até, de repente, começar uma série no canal com vídeos desse tipo mesmo, com depoimentos mais solto mesmo, um bate-papo mesmo, e para a gente ver outras óticas, outros olhares, né? Acho que é interessante. eu acho que isso é a maneira mais rápida de você pegar conhecimento. Porque Sim, você só sentar no Google e fazer pesquisa é diferente. Você entrar e ler um texto, o que olhar antes de ir para o Canadá. É diferente de você ouvir histórias de várias pessoas, que elas vão te dar os detalhes, como eu fiz nesses sim. últimos meses. Contatei com várias pessoas, brasileiros que estão aí, e cada um tem mais ou menos uma história diferente. Olha, eu fiz isso para achar trabalho. O outro falou, eu fiz isso e aquilo. Faça isso, não faça aquilo. E aí você vai juntando todas as informações e aí você vai falando, poxa, então o que que eu posso fazer com essas informações e para me ajudar, entendeu? Muito bom. Então aqui tá fundado a nova série aqui do canal, inclusive. Quem quiser participar, entre em contato com a gente, manda recado aqui no próprio comentário. De repente a gente combina. Se tiver uma história legal, uma história boa mesmo, não precisa ser positiva, não precisa ser negativa, é uma história boa de vida mesmo, uma experiência de você. Entre em E o, contato com a gente que a gente também vai trazer aqui pro canal. Acho que vai ser bem legal isso. Gostei muito dessa ideia e acho que vai funcionar bem. Queria te agradecer mais uma vez. Não vou falar seu nome, eu quase falo o nome. Agradecer mais uma vez, foi sensacional, sensacional, esclareceu muito pra gente e, e espero agora o próximo vídeo que a gente vai fazer, provavelmente a gente vai fazer, logo, logo, não vai demorar, viu? Você agora, do jeito que eu vi, o não, preparo que espero você que tem, não. não vai demorar para você vir para o Canadá já, de repente É, você já vem até com emprego, até, se bobear, quem entendeu? sabe? Quem Pois sabe? é. Vai dar tudo certo, sim, vai dar tudo certo. Não, pode ter certeza que eu vou Repetindo, te manter informado. manter a gente formado, vamos manter contato e repetindo, quem Sim. quiser estar em contato com ele, tá o e-mail dele aqui, entre em contato, aí você vai saber a identidade também, em detalhes, pode conversar melhor com ele, se tiver alguma proposta, alguma ideia, como que trazer ele para cá também, porque assim, você tá tudo certo, né? Você já tá com o PR na mão, né? O PR, Sim. né? Então é só vir, né? Se tiver qualquer Sim. coisa, é só você vir para cá, né? É Não, isso? e até para fazer o próprio networking, conhecer, isso vai ser o mais importante, né? Pois é, pessoal da Não área precisa ser também entra em necessariamente contato. uma vaga, pode ser só para fazer o contato comigo mesmo e para já ir conhecendo mais. Quanto mais pessoas eu conhecer especificamente para isso, seria melhor em Toronto, obviamente, né? Certo. Quanto mais pessoas eu conhecer, mais óbvio, eu estou aberto a outros lugares, eu posso morar em qualquer lugar do Canadá. Melhor, né? Para minha experiência. Bacana. Então tá aqui na descrição do vídeo. Entre em contato quem for da área também, enfim. Todo network é bacana, bem-vindo, né? É bem-vindo, sim. Muito bom. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que Sensacional, agradeço. sensacional mesmo. Acho que o pessoal vai Sim. adorar Eu espero que tenha e agregado aí valor para as pessoas, né? com certeza, sem Eu dúvida. entrei em contato em você porque é, você vê que tem coisa que é obra do destino mesmo, né? Eu não assisto, eu não vou dizer que eu não assisto 100% dos vídeos do seu canal, né? A gente não tem tempo para ficar vendo todo tipo de vídeo. Mas quando eu vi o thumbnail, né, do vídeo falando, né? Eu achei interessante. Falei, opa, será que é alguém com uma história parecida com a Ah, minha? você Não, e nem foi muito sabia que era a sua engraçado. história. Não, claro que não. Eu vi, eu Olha, cliquei, eu falei, vou assistir esse vídeo, né? Não, e aí foi muito engraçado, porque aí você começou a falar, eu falei, não, peraí, eu acho que fui eu que escrevi isso.
É que a gente não E falou aí, seu nome lá também, né? isso, e aí por isso que eu entrei em contato com você, porque só lendo essa mensagem ficou uma mensagem bem agressiva, né? Realmente, a informação está incompleta nesse comentário, né? Tá só eu descarregando ali a minha insatisfação com a experiência que eu tinha tido. Por isso que eu entrei em Mas a contato com gente você viu que era para era uma coisa mostrar o outro lado. real. A gente É, sentiu que era uma coisa sincera, entendeu? Não era uma coisa hater, não era nada. Era uma coisa não, sincera mesmo, né? Então, por isso que a é, gente fez questão também de levar para o programa, tal, porque realmente, apesar de você estar com os ânimos à flor da pele, a gente e- via que era isso, né? Era uma coisa que você estava sentindo aquilo, né? quando eu escrevi a mensagem foi mesmo para as pessoas não irem se iludindo, não irem achando que está indo para Disney, nada disso. Foi essa a intenção, porque a gente vê muito vídeo, né? A gente vê mais vídeos só falando, né, das qualidades do Canadá e tal, e, e aí se você só consome conteúdo positivo, você às vezes acaba se decepcionando depois, entendeu? A gente faz questão, no canal a gente faz questão, assim, a gente Sim. não tem filtro, não tem censura É, absolutamente nenhuma, a gente mostra o que a gente quer mostrar, entendeu? Assim, o lado bom e o lado ruim, o que a gente vê, na verdade, né? Na nossa concepção, e agora acho que a gente vai abrir mais ainda. A gente já tem feito entrevista, mas eu acho que dessa forma mais solta, acho que vai ter condições de a gente trazer mais histórias diferentes aqui para o sim. canal. Pessoal que gostou do vídeo, dá um like aí pra gente, adicione os favoritos, comente, distribua esse vídeo aí, pessoal que acha que o Canadá também é um paraíso, ó, a gente tá vendo o outro lado também, né? Vamos conhecer todos os lados, acho que é importante para a gente não se frustrar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para sempre receber as novidades e clica também no sininho de notificação. Valeu, até a próxima. Obrigado.